transição é prevista em lei e começa 2 dias após o turno da eleição. O período é simbólico como uma garantia da ordem democrática, servindo para o presidente eleito se inteirar sobre o governo atual. Nós vamos falar sobre os principais temas na política criminal que interessam neste momento. Marcelo Semer, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, é o convidado aqui no canal do Pavilhão. Doutor Marcelo, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Eu vou começar o nosso papo aqui perguntando para você, como um especialista, como alguém que estudou mais de 800 sentenças sobre tráfico, quais são as dificuldades que a gente tem para discutir o tema da política de drogas atualmente? Você que estudou e mapeou tudo isso, qual é o panorama que o senhor traz para nós? Eu queria começar, em primeiro lugar, dizendo que esse momento que nós estamos vivendo é um momento ideal para a gente sepultar certos negacionismos, né? Eu acho que deixamos essa fase para trás e não perder tempo com algumas questões que a gente tem que ficar explicando, provando coisas que são óbvias, né? Então, eu diria que uma das questões centrais aí do fim do negacionismo é a questão do superencarceramento, ou seja, a gente tem que parar de ficar discutindo se a gente tem ou não tem, para a gente parar de discutir como reduzir esse encarceramento gigante, não só que a gente tem, que a gente continua crescendo, lógico, com as suas paradas na época da pandemia, mas enfim, com um potencial de crescimento, e mesmo se não crescesse, já seria incapaz de administrar da forma como está. Então, acho que uma das questões centrais para discutir o encarceramento é retomar a discussão sobre a política de drogas. Acho que a política criminal que a gente tem de drogas hoje, ela é uma política que faz mal para todo mundo, né? Ela fez mal para a polícia, porque a polícia mata muito, morre muito, está muito desgastada com isso. Fez mal para a questão da saúde, porque você alocando muito dinheiro para a segurança, não sobra dinheiro para você alocar para a saúde, então tudo que o direito pretende tutelar é a saúde pública, mas é o que ele menos se preocupa com isso, com a saúde. Então, de certa forma, é algo que não tem ajudado a reduzir o comércio de drogas, não tem ajudado a reduzir os efeitos nocivos, né, os usuários problemáticos de drogas, e, por outro lado, tem provocado, né, e essa é uma das coisas que eu vi discutir na minha tese, que você fez referência, um grande encarceramento, ou seja, as pessoas passam a olhar para o tráfico como se fosse uma coisa extremamente perigosa, gravosa e terrível, e a partir daí são as consequências que isso gera, ou seja, prisões o tempo todo, condenações altíssimas, mesmo quando as leis vão sendo permeáveis, digamos assim, os juízes não são, né? De modo que a gente vai criando, na verdade, um enorme exército de microtraficantes que acabam ficando à disposição das facções criminosas, né, que são alimentados por elas, enfim, e que não resolve nem o problema da criminalidade, né? Quer dizer, há 30 anos atrás a gente pensou, não, vamos criar leis para resolver a criminalidade. Tornamos a punição muito mais severa de vários crimes, principalmente das drogas, mas não só, e o que aconteceu foi que a população carcerária aumentou tanto que o crime sai de dentro da cadeia, então, portanto, não reduziu nada. E, apesar de tudo isso, na gestão Bolsonaro, ainda tivemos o projeto do ministro Sérgio Moro de lei anticrime, né, como se alguma lei fosse a favor, mas, enfim, que acabou criando mais algumas bombas relógios, introduzindo, né, uma bomba relógio na legislação. Então, acho que a gente tem que superar essa ideia, em primeiro lugar, de que não há um encarceramento grande, que é uma coisa que o Sérgio Moro dizia totalmente sem fundamento, e depois tirar essa ideia de que o maior crime que acontece é o tráfico de drogas, que na verdade ele só é grave, né? Só tem essa gravidade exatamente porque ele é proibido e exatamente porque os países o combatem como uma forma de guerra, né?
E quem começou tudo isso foi os Estados Unidos, já está retrocedendo, né? Já está voltando para trás, porque percebeu o buraco que é isso, né? Que é criar penitenciárias sem fim, gastar um dinheiro enorme com isso e continuar da mesma forma. Então, acho que a gente tem que. É um bom momento para a gente encarar de frente tanto o problema do encarceramento quanto o problema das drogas. Na sua opinião, esse debate dessa revisão ou dessas mudanças, desse momento de análise, ele tem que ser feito no legislativo ou nós continuaremos levando todas as demandas que envolvem o tema para o judiciário? Tem que ser em todos os poderes, né? A começar do poder executivo. Então, há uma grande, digamos assim, possibilidade de regulação infralegal que foi utilizado pelo governo Bolsonaro, por exemplo, para expandir de uma forma desenfreada o porte de armas, né? Quer dizer, na verdade, ele, por intermédio de uma série de decretos de constitucionalidade duvidosa, mas que acabaram, uns ou outros, acabando gerando efeitos concretos, acabou produzindo um volume muito grande de armamentos, né? E armamentos, seja para milícia, seja mesmo para o crime organizado, dizer, todos eles vão chegar no limite, vão chegar nessas situações. Então, isto também impacta a questão da criminalidade, do encarceramento, da letalidade, enfim, todo isso também tem uma questão. Então, acho que é importante, primeiro, ter esse lado do Poder Executivo. O Poder Executivo tem que retomar, primeiro, a questão da luta contra o encarceramento através da reposição dos dados. O DEPEN sempre foi muito importante nisso, de fazer um diagnóstico muito correto, muito perfeito, bem acabado sobre os presídios. Hoje em dia está, digamos assim, cedendo para os dados do CNJ, né? Quer dizer, o judiciário acabou tendo que suprir essa parte pelos atrasos, longos atrasos dos estados para fornecer os dados, enfim. Acho que o executivo também tem que tomar pé dessa questão das armas, ou seja, é imprescindível limitar o acesso a armas, retomar a política do desarmamento, e nem tudo é legislativo, uma conduta do executivo é importante. Acho que tem um papel importante no legislativo, e a gente tem que entender o seguinte: no legislativo, o papel também é do executivo, porque há muitos anos, né, a tradição do Brasil sempre foi de grandes projetos, né, eles serem gestados a partir de comissões ligadas ao Poder Executivo. Não que elas sejam exclusivas do Poder Executivo, mas que o Poder Executivo, com condições de pensar, o Ministério da Justiça, via de regra, fazia isso, reúne um grupo de especialistas e passam a parlamentar. Como o caso da lei anticrime, a gente já ficou sabendo, não teve reunião de especialista nenhum, né? O Sérgio Moro tirou aquilo do seu próprio computador e até por isso estava coalhado de defeitos técnicos, impropriedades, enfim, algumas delas tiveram se corrigidas. Então, acho que o Executivo tem que voltar a aparelhar esse debate, não vai tomar conta do debate, porque, lógico, o Legislativo, quem julga, quem vota, são deputados e senadores, mas acho que ele tem a capacitação de conduzir essa discussão, ou seja, de trazer isso de volta. E de fato, até existe aí, permeando aí, uma discussão que acho que foi feita dentro do Legislativo mesmo, de um novo projeto em relação a tráfico de drogas. É um pouco tímido, enfim, esse projeto, mas acho que é importante também que nós tenhamos mecanismos para minimizar esse encarceramento dos pequenos traficantes, que acho que a gente não resolve situações e acaba agravando. Então, é preciso retomar isso na pauta legislativa. Acho também que nós vamos ter que trabalhar com uma mudança de perspectiva do judiciário, né? Mas como é que a gente vai fazer isso? O primeiro ponto, quer dizer, o ponto que depende, digamos assim, do governo, é ele não se omitir no que diz respeito à nomeação dos ministros, sobretudo dos tribunais superiores, né? Por quê? Porque nós tivemos nos governos Lula e Dilma nenhuma nomeação de um ministro da área penal, que tem um perfil garantista, enfim. Então, todos vieram, cada um veio de um lado, embora tivessem pessoas muito boas, muito capacitadas, enfim,
mas é um símbolo que você indica para a sociedade, né? Olha, a gente quer, dentro do judiciário, alguém que represente a perspectiva, essa visão que foi a vencedora da eleição. Da mesma forma como o Bolsonaro pretendeu colocar lá pessoas extremamente conservadoras, inclusive do ponto de vista religioso, enfim, é o caso do Lula colocar pessoas de perfil progressista e de perfil garantista, porque o direito penal não está sendo contemplado no Supremo. Agora, existe um outro debate que me parece que ainda está embrionário, que é o debate acerca da legalização das drogas. Eu entendo, né, que o governo não queira levar esse assunto agora, nós estamos diante de um Congresso notadamente conservador, e não há ainda uma clareza suficiente na sociedade de que essa é a melhor solução. Mas faz parte da tarefa do governo, do Ministério da Justiça, de fomentar esse debate. Acho que há uma cultura aí que a gente deve fomentar, inclusive trazendo a notícia, os exemplos, as discussões das situações que foram bem-sucedidas em outros lugares, né? Por exemplo, como é que está acontecendo nos Estados Unidos, onde a maior parte da população vive já em estados onde a maconha, por exemplo, é liberada, em alguns estados, outras drogas também. Como é que está a situação em Portugal, onde se trabalhou com a ideia da legalização? Acho que esse é um tipo de debate que cabe também ao Ministério da Justiça conduzir, ainda que, obviamente, não é algo que você possa discutir e decidir entre governo e oposição. Lógico, é preciso ainda convencer uma parcela considerável da sociedade de que isso é um tema importante. Agora, se você não falar nunca disso, você nunca vai convencer e a gente vai ficar sempre atrás. E acho que uma liderança, ele não pode simplesmente fazer aquilo que as pessoas querem. Lógico, vai fazer, o político faz o que as pessoas querem, mas o líder também, ele transforma pensamentos, né? Ele faz com que as pessoas reflitam e passem a querer. Então, acho que esse é um trabalho também disso. E em outras áreas, lógico, também, não só na área da droga, como na área do aborto, enfim. Eu entendo que o governo chegue e fala assim, não vou propor nada agora, não é de governo. Concordo com isso, dadas as condições. Mas é preciso capacitar esse debate, amadurecer esse debate, para que a gente possa chegar nessa solução. Como a gente faz essa mudança de cultura? É uma questão muito complicada. Como que a gente vai, por exemplo, discutir a política de armas, o armamento civil, enquanto tem uma parcela da população que fala é uma liberdade minha ter armas? Como sopesar esses dois debates? Tem uma parcela querendo ter o armamento, tem uma parcela e a gente vê na prática que não funciona. Eu acho que nós saímos da eleição com uma questão muito complicada de como organizar num Estado todos esses interesses. É claro que não dá para atender a todos, mas como fazer esse debate de uma forma mais social e consciente? Eu acho que, assim, primeiro, o paradigma da lei é um paradigma do desarmamento. O Estatuto do Desarmamento não foi revogado, embora o Bolsonaro tenha tentado, por meios transversos, aí, esvaziar o Estatuto do Desarmamento, e várias dos seus decretos acabaram sendo questionados no Supremo exatamente por isso. Ele não houve uma decisão da sociedade de dinamitar o Estatuto do Desarmamento. Isso não aconteceu. Isso foi uma vontade que veio do presidente da República, com certo lastro social, mas a gente tem que entender que essas vontades do presidente da República, eles representaram um projeto que foi derrotado. Ele foi derrotado por muito, por pouco importa. É um projeto que foi derrotado, e acho que assim, essa reversão que ele pretendeu fazer no Estatuto do Desarmamento, eu acho que isso tem que ser desarmado, né? Desarmado até uma boa, até acaba sendo um trocadilho, mas isso tem que ser recolocado no lugar, né? Eu acho que por exemplo, nós poderíamos retomar aquela ideia que acho que foi muito mal conduzida à época, né, do plebiscito do desarmamento, que era da proibição de venda de armas, enfim. Acho que adeptos, né, da proibição não conseguiram traduzir na campanha, enfim, qual era a ideia, e ficou-se com essa noção
de que quando você vai regrar, né, quem pode, quem não pode, como pode, quanto pode, o emprego de arma, você está fazendo uma limitação da liberdade. Lógico, é óbvio, né? A instituição do Estado é uma limitação da liberdade em si. É falsa essa ideia de que a liberdade é algo que significa não serei controlado. Não é impossível. Você não vai viver em sociedade sem mecanismos de controle, né? Então não tem jeito. Eu estou no trânsito, eu não quero ser proibido de virar à direita ou virar à esquerda. Eu quero poder livremente decidir. Obviamente que nem todos vão conseguir ter essa mesma liberdade ao mesmo tempo. Ou farol vermelho, eu vou passar. Então não tem sentido. Ou remédios sem verificação. Enfim, essa liberdade absoluta que se propaga, ela não existe. Isso aqui é um paroxismo e é exatamente o reverso, né? Quando você fala isso, o que você está buscando é falta de Estado e você está buscando assim, eu não preciso de ninguém me controle e, lógico, se não tiver ninguém para controlar, o mais forte vai prevalecer. A gente vai estar na lei da selva. Isso não tem nada a ver com liberdades democráticas. Então, acho que esse discurso, essa ressignificação da liberdade, digamos assim, é um discurso falso, é uma falsa questão de achar que todo tipo de controle é uma forma de tolher a liberdade. Sim, é uma forma de tolher a liberdade, porque a liberdade ela compreende a convivência também. Então, proibir agrotóxico é uma forma de controlar a liberdade. Até, por exemplo, veja a situação da antinomia, né? Essas mesmas pessoas que não querem nenhum atentado à liberdade querem proibir o uso e a circulação de drogas. Seria até um próprio paradoxo. Então, não há dúvida, acho que essa não é uma questão significativa, essa é uma questão falsa que envolve, digamos assim, um marketing político eleitoral que diz, não, nós queremos a liberdade, então não queremos ser punidos por atentar à liberdade de expressão. Isso significa que eu posso xingar, que eu posso violar segredos, que eu posso divulgar fatos, enfim, lógico que não, isso não é factível. Então, não me parece que a arma, a gente possa dizer assim, que seja conceitualmente considerado como uma liberdade. Até nos Estados Unidos, né, que, digamos assim, é o único país que olha para isso com essa perspectiva, por a tradição histórica deles, que é diferente da nossa, é importante dizer isso, até lá há uma série de debates para fazer essa restrição. Os debates que se tem hoje lá são de como restringir, né? Então vou mudar a arma para que ele não possa dar tantos tiros sem que seja abordado, etc. E tal. E o que a gente tem visto aqui é que o excesso de armas tem provocado só uma única coisa, morte. Ela não faz outra coisa. Ela só provoca a morte. Ela não está salvando ninguém. Morte acidental, morte em feminicídio, dentro de casa, enfim. Isso aqui é um desastre. Então, ou você vai dizer, eu não tenho regime, eu não tenho Estado, né? Ou você vai dizer, não, eu tenho Estado, eu tenho que fazer certas limitações. Uma das limitações é armas, outra das limitações é o quanto e como, em que condições o Estado pode restringir a liberdade das pessoas. A liberdade, eu quero dizer, quanto ele pode prender. Acho que o nosso Estado hoje prende muito. Então, é preciso rever isso em vários pontos. Um ponto deles é no legislativo. Outro ponto, eu sei que é mais difícil, é uma discussão que não vai ficar restrita à política, mas é também dentro do judiciário. Nesse panorama, o senhor sente que o Brasil, então, está na contramão do mundo? E com esses debates, parece que, enquanto estão discutindo questões de armas e drogas, mas já dando um passo atrás e falando, aplicamos tal política e não deu certo, vamos voltar, ou vamos repensar, o Brasil está indo na contramão? Eu acho que na questão das drogas nós estamos na contramão, né? Acho que se nós formos ver, os movimentos estão sendo muito mais de restrição das limitações, né, ou de regularização, do que propriamente de investir mais pesadamente na guerra às drogas. Acho que nesse ponto, sim. No caso das armas, eu não saberia dizer, não sei, digamos assim, em que nível está
a discussão nos mais diversos países, né? Tem muitos países que mal se discute isso. Por exemplo, na Inglaterra, eu tive na Inglaterra até para fazer pesquisa para essa tese que você falou, e lá, eu cheguei na Inglaterra, teve lá um atentado de um fulano que foi, acho que foi com uma faca tentar matar ou pegou alguém, feriu alguém lá no parlamento, né, no acesso ao parlamento e tal. E aí uma das discussões levantadas era justamente os policiais ingleses não usam armas. Então, é preciso que eles passem a usar armas. E havia uma discussão, achei muito interessante, porque só alguns policiais podem usar armas. Você tem que estar num outro nível disso. E os policiais que não podiam usar armas, que são aqueles que andam sem armas de fogo, né, dizendo que não querem ser obrigados a usar armas. Achei muito interessante, está fora totalmente da nossa realidade, mas a ideia é que é preciso um grau maior de responsabilidade, engajamento, etc. e tal, para que se usem armas. Na Inglaterra é assim. E os policiais lá dizendo, não, eu não quero entrar nesse nível porque eu sei que minha detecção é maior, minha exigência é maior, a responsabilidade é maior, etc. e tal. Aqui a gente sequer imagina isso, né? A gente não só armou até os dentes da polícia de forma violenta, como fez isso com as guardas municipais, transformou em pequenos exércitos, e todo esse grande armamento acabou derivando, né? A gente sabe disso até para o próprio crime organizado, né? Que vai sendo cada vez mais forte e tal. E se armar de uma forma militar acaba não resolvendo absolutamente nada, porque você vai criando um enorme comércio paralelo de armas, onde várias pessoas vão se locupletando. Então, assim, não me parece que... Acho que não vai ser o caso discutível no Brasil, as realidades são diferentes, se o policial pode não dar armado. Acho que essa discussão não vai existir. Mas acho que as pessoas, sim. Acho que é o caso de a gente voltar às limitações do Estatuto do Desarmamento, que é, afinal de contas, a nossa legislação aprovada. E se, eventualmente, pode se discutir uma legislação mais restritiva. Acho que também não vai ser o momento agora de restringir mais do que o Estatuto, mas acho que a gente deve voltar aos limites do Estatuto. O que o governo fez foi, onde o Estatuto colocava restrições, ele está dizendo, olha, não precisa fazer nenhum teste, não precisa fazer isso, automaticamente ele aprova, ou seja, jogar as determinações do Estatuto no lixo. Foi isso, basicamente, que Bolsonaro fez durante praticamente toda a sua gestão, e com interesses dos mais inconfessáveis, né? Inclusive em relação à indústria armamentista que o apoia, financia, etc. Abordando essa questão da letalidade policial, da situação das polícias no Brasil, aproveitando esse momento de transição de governo, qual é o caminho que o senhor vê dentro já do que estudou, do que mapeou, do que viu na prática? Sou uma fã do seu livro, inclusive a minha mãe também, viu? E é só dizer, fazendo já uma propaganda aqui. E você conta alguns casos, né, da situação policial, e eu queria saber da sua opinião, qual é o caminho, ou alguma proposta, assim, de melhoria, de saída para essa letalidade. Bom, a primeira coisa a fazer é remover o discurso que estimula a letalidade policial. Esse discurso foi colocado a todo vapor nos últimos 4 anos, em quase todos os momentos que o governo Bolsonaro pôde fazer, ele elogiou policiais que estavam envolvidos com a letalidade policial, ou tentou encontrar mecanismos de estimular. A lei anticrime, que é assinada pelo ex-ministro Sérgio Moro, agora senador eleito, ela tentou criar, né, o projeto tentou criar uma excludente a mais para agentes de segurança que matavam em serviço, né, que abusavam, digamos assim, de suas funções e praticavam o que é muito curioso, né, porque é uma lei que o Sérgio Moro chamou de anticrime, e a sua peça de resistência era um dispositivo que diminuía a punição pelo homicídio. Bom, mas se ela é anticrime, como é que ela pode diminuir a punição? Não fazia sentido. O único sentido que fazia, quer dizer, na verdade fazia um sentido, mas o sentido que fazia nós entendemos que matar
é importante para combater o crime. Isso é um desastre, né? Só pela proposição, essas pessoas, o ministro incluído, ex-ministro incluído, deveriam ser julgadas pelos tribunais internacionais, porque isso é um completamente disforme, né, as diretrizes do direito internacional. Mas, enfim, então, a primeira coisa que eu diria é: não é possível que a gente veicule como política de Estado que isso seja algo louvável, né? Todo ano o Bolsonaro fazia um indulto para policiais militares, né? Para pessoas envolvidas em mortes por agentes de segurança, etc. Então, nada disso foi um problema, porque a maior parte desses casos não sequer é julgado, né? E quando é julgado, grande parte é absolvido. Quer dizer, é um problema, digamos assim, muito pequeno. O problema é o contrário, é um nicho muito grande de impunidade nessa área, mas ele queria mais ainda, né? Isso porque havia ligações muito próximas, digamos assim, com aquelas pessoas que têm matar como seu atuar de ofício, né? Que no caso das milícias e tal. A gente vê lá, lê a República das Milícias do Bruno Paes Manso, né? E a gente vê uma ligação muito, muito contundente, muito direta entre as milícias e o governo Bolsonaro. Não é à toa que isso foi o tempo todo estimulado. Então, acho que a primeira providência é fazer o discurso reverso, né? Ou seja, não é possível isso. Há a DPF, ela foi da época da pandemia, que foi o Supremo, o relator foi o Fachin, limitando a possibilidade das ações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia. Ela foi simplesmente pisoteada pela polícia do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ainda exibiu lá, depois da época do Jacarezinho, né, aquele massacre, dizendo: olha, nós fizemos isso só por causa da decisão do Supremo. Acho que é importante que o governo leve essa recomendação do Supremo Tribunal Federal como um método de ação, né? Porque nós já fomos condenados pelos excessos praticados em abordagens policiais das comunidades pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Quer dizer, nesse ponto, nós estamos fora da lei, né? Não adianta falar assim: estou defendendo lei e ordem. Não. Está defendendo, quando muito, a ordem, porque a lei você não está defendendo. Acho que o Ministério da Justiça, através das suas secretarias, né, vai reativar, digamos assim, a Secretaria de Segurança Pública, enfim, deve ter essas diretrizes para os estados, né? Embora ele não seja chefe dos policiais militares, é preciso criar aí uma política pública nacional de segurança, que ela passa a ser seguida pelos estados. Essa coisa tem uma série de mecanismos que você pode fazer isso, né? Tem aqueles mecanismos de compensação, né? Ou seja, você vai dando verba para quem assume a sua política, tal. Isso trabalhou-se muito na época em relação à administração penitenciária, né? Ou seja, vai ter verba para construção de presídio, desde que o presídio guarde as seguintes considerações. Vai ter verba para a expansão das polícias, etc. e tal, desde que a polícia siga determinados protocolos. Eu acho que a segurança pública é importante para ser tratada pelo governo federal, e acho que é preciso que saia do governo federal essas diretrizes, né? Ninguém está dizendo que, olha, a polícia não deve agir. Ela deve agir, ela age, é importante, muitas vezes ela age em confronto, mas o que a gente sabe é que a letalidade da polícia brasileira é muito grande, ela age além daquilo que é necessário, basicamente porque ela é estimulada pelo presidente, mas não só, né? Vários governadores, né, estimularam essa letalidade policial. Basta lembrar daquela frase quase folclórica do ex-governador Witzel, né, de atira na cabecinha, né? Eu acho que só por essa frase ele deve ter sido empichado. Ele foi por outros motivos, não sei se é legítimo, mas essa frase, se nós estivéssemos vivendo uma democracia que respeita, como a nossa Constituição determina que respeita a dignidade humana, essa frase seria suficiente para tirá-lo do poder. Muitíssimo obrigada. Eu encerro o Conversas da Transição com o Dr. Marcelo Temer e agradeço muito, deu uma verdadeira aula. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês.